Fala pessoas, tudo bem? Vamos lá, né? Dando continuidade ao curso. Hoje a gente começa a falar sobre aparelho reprodutor. Como, obviamente, na maioria devastadora das espécies animais, você vai ter machos e fêmeas que caracterizam o dimorfismo sexual, então nós vamos discutir alguns elementos em separado, tá? Apesar de hoje ser o Dia Internacional da Mulher, a gente começa com o sistema genital masculino, que é muito mais simples, certo? Bom, então, o aparelho reprodutor ou genital masculino, ele é responsável, ele vai ser formado pelo conjunto de órgãos que é responsável pela participação masculina na reprodução. Essencialmente, você vai ter o evento da espermatogênese, que é o processo de meiose de síntese dos gametas masculinos. O processo de síntese da testosterona, que é o hormônio essencial sexual masculino. A produção do sêmen, que é a soma entre os espermatozoides, o líquido seminal e o líquido prostático, que vulgarmente as pessoas chamam de esperma. Não confundam esperma com espermatozoide. Lembra, esperma é sêmen. Evitem usar o termo esperma. Tá? Sêmen, que é o líquido completo. Espermatozoide é só o gameta, que é parte do líquido. E a última função, essencialmente, é a cópula, né, o ato sexual e a ejaculação consequente. Bom, os fenômenos fisiológicos a gente vai discutir em outra aula, porque a gente vai ver o masculino agora, depois o feminino e depois a gente faz a análise fisiológica e neuroendócrina do processo, porque algumas coisas são iguais e outras coisas são diferentes, para dar um foco nisso. Tá? E, inclusive, na aula de reprodutor feminino eu discuto mais esse processo de diferenciação, que é importante. Tá? Então lembra que o que diferencia geneticamente homens de mulheres é a composição do par de cromossomos sexuais, né? No nosso caso, par 23. Mulheres apresentam 2 cromossomos X e o homem um cromossomo X e um cromossomo Y. Tá? A diferenciação ela vai ser caracterizada principalmente por porções de genes localizados exclusivamente no cromossomo Y, e isso vai fazer com que a partir da 7ª semana do desenvolvimento embrionário, você tenha uma diferenciação daquilo que a gente chama de gônada primitiva, né, ou gônada sexual não diferenciada, em estruturas masculinas e estruturas femininas. Como a origem embrionária da diferenciação sexual é comum, então as estruturas masculinas e femininas elas têm equivalência. Na aula de excreção, quando eu estou falando da estrutura masculina, por exemplo, na hora que a gente chega ali na uretra prostática, eu falo que na região do colículo da uretra você tem a presença do utrículo prostático. E que o utrículo prostático é uma estrutura que na mulher desenvolve a formação, por exemplo, do canal vaginal útero, certo? Que no homem não desenvolve. Então são essas diferenciações que amanhã eu vou falar com mais propriedade. Tá? Mas você tem algumas diferenças importantes. Então, por exemplo, o equivalente à glande, o corpo do pênis no homem, é o que vai formar o clitóris na mulher. Tá? A estrutura que forma no homem o corpo da estrutura do pênis, na mulher você vai ter como equivalente aos lábios menores, né, do canal vaginal. No homem, o que vai desenvolver a formação do escroto, né, do saco escrotal, na mulher são os lábios maiores. Então, vamos discutir isso na próxima aula com mais cuidado. Bom, mas anatomicamente, o aparelho reprodutor masculino ele vai estar localizado na região pélvica, tá? E na posição extraperínea. Tá? Lembra que o períneo, na base da pelve, tá?
é a região inferior da pelve, tá? Parte dos órgãos masculinos vão estar na pelve e a outra parte ela é extrapélvica, extraperínea, tá? Que é como você vai ter, por exemplo, o corpo do pênis e o pênis como um todo. Bom, de maneira geral, o que a gente vai discutir agora dentro dessa composição de órgãos, tá? Seguindo o trajeto da composição do espermatozoide até a sua eliminação, o saco escrotal e os seus compostos, né? Testículos e epidídimos. Atenção no que está no plural significa que são dois, que é bilateral. Os canais ou dutos deferentes, tá? As vesículas seminais, aí agora começa lá a ficar no singular. A próstata, o canal ejaculatório, a uretra, certo? E aí, como eu falei brevemente na aula de excretor, você vai ter bilateralmente a uretra, duas glândulas bulbo-uretrais, e a uretra penetra o pênis até a eliminação. Então, começando, vamos falar do saco escrotal ou escroto. Tá? Então, está localizado na região do períneo, na porção mediana pélvica, e é formado por uma dobra cutânea, por uma dobra interna, que é o que a gente vai chamar de ráfia mediana, certo? Então, o saco escrotal em si, ele é uma projeção de tegumento, de pele, certo? Com uma cavidade interna, que a gente vai discutir a composição agora, e que essa dobra de tegumento interno, ela tem uma separação que impede com que, por exemplo, o que está à esquerda vá à direita e vice-versa. Essa prega ao meio é chamada ráfia mediana. Tá? O saco escrotal, ele tem como função armazenar os testículos, tá? O epidídimo, que é a projeção dos canais testiculares, tá? E uma boa parte dos canais ou dutos deferentes. Bom, para isso, o saco escrotal, ele tem a prega de tegumento, a pele, enrugada, com a presença interna de órgãos, músculos suspensores, ou elevadores, como você quiser. Mas internamente você vai ter uma série de camadas de tecido conjuntivo que vão fazer a proteção do que está lá dentro. E o que está lá dentro? Testículos, epidídimos e canais deferentes. Tá? Então você vai ter 5 fáscias, ou túnicas protetoras. Na hora em que o sujeito ele faz o corte no tegumento, na pele, a primeira camada que ele entra em contato é a túnica de dartos. Tá? Se ele fizer um corte um pouco mais profundo, ele vai chegar na fáscia espermática externa, depois a fáscia cremastérica, depois a fáscia espermática interna, certo? Depois que o sujeito faz o corte, a incisão até a fáscia espermática interna, ele já começa a conseguir visualizar uma série de estruturas do epidídimo e dos canais deferentes, do canal deferente, daquele lado. Tá? Contudo, se ele fizer mais um último corte, mais uma última incisão, mais localizada em proteção ao epidídimo e ao testículo, ele vai cortar a túnica vaginal, que é a 5ª e última camada, e isso vai permitir com que ele tenha a exposição do testículo e do epidídimo. Certo isso? Então todas essas camadas, elas são camadas de proteção. Algumas localizadas mais próximas à estrutura testicular, como a túnica vaginal, então uma camada mais
serosa, tá? Mais elástica, melhor dizendo, não serosa, desculpa, tá? De proteção, enquanto as outras camadas elas vão ser camadas mais espessas, mais resistentes, mas um pouco mais afastadas da estrutura testicular, tá? E entre essas fáscias você vai ter um líquido seroso de lubrificação para redução de atrito, tá? Bom, os testículos eles são desenvolvidos, né, durante o período embriofetal na cavidade abdominal, na posição aproximada, equivalente aos ovários nas mulheres, certo? Bom, o que acontece é que próximo do final do período gestacional, lembra que o período gestacional humano ele tem 40 semanas, então próximo da final da 35ª, 36ª semana, ocorre a chamada decídua testicular, que é quando os testículos eles descem da região abdominal, passa pela região pélvica e vai se estabelecer na região do saco escrotal, cada um do seu lado, com a ráfia mediana lá impedindo a circulação de um lado ao outro, certo? Bom, isso é uma vantagem evolutiva, adaptativa, porque a gente sabe que a temperatura durante o processo de espermatogênese e de maturação dos espermatozoides é extremamente importante. E que na região extra-abdominal, né, na região do saco escrotal, a temperatura ela tende a ser menor do que na região abdominal, onde você tem mais órgãos, você tem mais trabalho, mais geração de calor. Tá? Temperaturas mais elevadas aumentam o risco de deformação no desenvolvimento dos espermatozoides. Tá? Se a gente praticasse o naturalismo, né, o nudismo, isso ia ficar mais fácil, tá? Como a gente vê em outros animais, certo? Como a gente usa um monte de roupa que cobre, isso acaba gerando um pouquinho de calor, onde não deveria ser tão quente, e consequentemente aumenta o risco da produção de espermatozoides mal maturados, né? Com a região do capuz do acrosoma mal desenvolvida, ou a cauda do flagelo torta, ou menor, e por aí vai indo. Bom, em alguns sujeitos, como a gente consegue ver na imagem, ocorre a falha na decídua, certo? Essa falha na decídua significa que o testículo ele não desce durante a migração, e na hora em que o indivíduo ele nasce, ele tem ou um testículo no saco escrotal e o outro ainda na região pélvica ou abdominal, ou ele tem os dois, né, não descidos, certo? O nome disso é o que a gente chama de criptorquídea. Tá? Em tese, o sujeito que tem criptorquídea parcial, ele é fértil ainda, mas com uma capacidade de produção de espermatozoides reduzida pela metade, enquanto que o sujeito que tem criptorquídea completa, né, não tem decídua nenhuma, ele tende a ser pouquíssimo fértil, porque esses espermatozoides vão ser produzidos na região abdominal pélvica, e isso aumenta a possibilidade da produção de espermatozoides ineficazes, né, morfologicamente não funcionais. Bom, como eu falei agora há pouco, entre as túnicas, né, entre as túnicas e as fáscias de formação e proteção, né, do saco escrotal, você vai ter um líquido seroso, que é um líquido lubrificante. Tá? Em algumas situações, o sujeito ele pode sofrer lesão, isso é muito comum em criança, que bate quando cai, quando machuca, e isso provoca uma resposta inflamatória no local. Essa resposta inflamatória ela pode fazer com que o acúmulo de líquido entre as túnicas ela fique maior do que o normal, como a gente consegue visualizar, e isso vai formar a chamada hidrocele. Tá? O diagnóstico da hidrocele é um dos mais fáceis possíveis.
Tá? Você expõe a região do saco escrotal do indivíduo e coloca uma lanterna, certo? Se tiver líquido, você vai ter essa luminescência aqui bem visível, então significa que o sujeito está com líquido acumulado. Tá? Existem várias formas de se resolver isso, existe obviamente o processo cirúrgico para fazer a drenagem, mas também o tratamento com anti-inflamatórios pode fazer a reparo, a recuperação normal do tecido. O processo de torção testicular ele é mais complicado, tá? Porque acontece quando você tem uma torção no cordão espermático, tá? Associado à estrutura dos músculos levantadores, tá? E dos próprios canal deferente, né? Se for um lado só. Tá? Então isso provoca muita dor no sujeito. Tá? E na maioria das ocasiões a única forma de você fazer a correção é através do processo cirúrgico. Então você expõe, rompe as túnicas, expõe o testículo, o saco escrotal e desfaz a torção. Bom, especificamente aos testículos, tá? Depois que você rompe todas as fáscias até a última túnica, que é a túnica vaginal, tá? Você abre e ali está visível para ti o epidídimo e os testículos. Os testículos eles vão ser formados externamente por uma túnica espessa, certo? Que não está representada aqui. E essa túnica espessa, imediatamente abaixo dela, vai formar a chamada túnica albugínea. Essas estruturas elas são estruturas mais serosas, mais fibrosas, que contribuem com a proteção da composição interna. Lembra, metabolicamente, as células internas aqui elas vão ser bem ativas, porque a atividade meiótica e mitótica vai ser bem intensa. Bom, a túnica albugínea, ela é essa estrutura serosa de proteção que ela vai formar projeções para dentro do testículo. Essas projeções são chamados septos testiculares, e entre os septos testiculares você vai ter as camadas que são chamados lobos testiculares, e é aqui nos lobos testiculares que acontece o que importa, certo? Na região dos lobos testiculares você vai ter a presença dos chamados túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são o local onde você vai ter o processo de espermatogênese. Tá? Aquele evento que você conhece, a meiose masculina. Bom, os túbulos seminíferos eles vão ser formados por porções contorcidas, tá? Cheio de dobras, e porções retilíneas, certo? Na porção mais medular. Tá? O evento meiótico e o evento mitótico, eles ocorrem nas porções contorcidas, tá? E os espermatozoides, assim que eles são produzidos, eles não são ainda maduros efetivamente, eles vão ser conduzidos da porção contorcida à porção retilínea, e as porções retilíneas elas vão se fundir e vão formar o que a gente chama de rede testis ou rede testicular. A rede testicular, por sua vez, ela já é o início do duto deferente, do duto deferente, certo? Só que a gente vai chamar elas aqui de dútulos eferentes, e esses dútulos eferentes eles vão se fundir e vão formar o duto epididimal, tá? Aí você vai ter a formação do epidídimo. O epidídimo nada mais é do que o órgão localizado em apoio aos testículos que vão receber os espermatozoides, e é onde você vai ter o evento final de maturação, de amadurecimento dos espermatozoides por indução da presença de testosterona, certo? Bom, então ainda, nos testículos, aqui a gente tem
uma imagem que mostra os dutos dos túbulos seminíferos. Então aqui você vai ter a ocorrência da espermatogênese. Essa espermatogênese ela ocorre da região periférica ao centro, tanto que no centro você nota esses fiapos, que nada mais são do que os flagelos dos espermatozoides. Então, dentro dos túbulos seminíferos você vai ter os estágios do desenvolvimento, desde a espermatogônia ao espermatócito primário, espermatócito secundário e o início da maturação, da formação do espermatozoide. Mas você vai ter também presente nessa região as chamadas células de Sertoli. As células de Sertoli elas são células de suporte nutricional e de fornecimento de proteção para o evento meiótico que está acontecendo aqui. Bom, entre os túbulos seminíferos, no espaço extratubular, que a gente vai chamar de espaço intersticial, você vai ter as chamadas células de Leydig, que são também conhecidas como células intersticiais. Essas células intersticiais é que são as responsáveis pela produção da testosterona. Bom, então, água. Então, após a ocorrência da espermatogênese, os espermatócitos secundários ou já espermatozoides, eles vão ser conduzidos pelos túbulos seminíferos até a rede testes, que por sua vez vai conduzir pelos ductos eferentes até a estrutura que a gente já tem caracterizada como sendo o epidídimo. O epidídimo nada mais é do que um conjunto de projeções dos túbulos contorcidos que vão armazenar os espermatozoides ou amadurecer esses espermatozoides, até o momento da necessidade de condução deles para a ejaculação. Bom, tanto que a composição da estrutura ela é equivalente internamente ao dos túbulos seminíferos. A diferença é que não ocorre aqui a espermatogênese. Mas externamente você vai ter a presença de musculatura lisa. Musculatura lisa é essa que vai fazer as ondas peristálticas para empurrar esses espermatozoides. Bom, você vai ter que os epidídimos vão ser divididos em 3 porções. Então você vai ter a região da cabeça, depois a região do corpo e por último a região da cauda. A região da cauda vai resultar na fusão dos túbulos, dos ductos eferentes e vão formar o chamado duto epididimário. Esse duto epididimário ele vai ganhar calibre e vai formar o canal deferente, certo? Então, terminou a estrutura epididimária, forma um tubo único, obviamente um tubo de cada lado, porque aqui é bilateral. Os dutos deferentes formados a partir do duto do epidídimo, do duto epididimário, ele vai ser um tubo com camada mucosa interna, vai ter em torno de 30 a 32 centímetros e vai ser formado por 2 camadas de musculatura lisa, musculatura circular, musculatura longitudinal. Por quê? Porque eu tenho a presença de ondas peristálticas que vão empurrar os espermatozoides, certo? Bom, essa estrutura ela começa, como a gente viu, na cauda do epidídimo, através do duto epididimário, e vai terminar no duto ejaculatório. Então perceba, cada uma é originada a partir de um duto epididimário e essas estruturas elas vão se fundir e formar uma única estrutura que é o duto ejaculatório.
Logo, as estruturas são bilaterais, mas terminam na fusão de uma estrutura mediana. Tá? E a função exclusiva dos dutos deferentes é a de empurrar, conduzir os espermatozoides por peristaltismo. Bom, essas estruturas, elas são os canais deferentes, dutos deferentes, elas vão ser divididas em 5 porções. Tá? A primeira porção é a porção epidídimo testicular, certo? Que são o final dos dútulos que vão se fundir formando o canal epididimário. Tá? Você vai ter a porção funicular, que ainda está na região da curvatura da cauda do epidídimo, e a porção que interessa para a gente, que é a porção inguinal. A porção inguinal é aquela que representa o movimento ascendente que vai sair do saco escrotal em direção à pelve, certo? Essa porção inguinal, ela é importante porque é nela que ocorre a vasectomia, certo? Então, na hora em que o sujeito vai fazer vasectomia, na realidade ele não faz uma cirurgia, ele faz 2 cirurgias, uma de cada lado. Então, grosseiramente falando, o sujeito corta, faz o corte do tegumento da pele e aí vai cortar, certo? A fáscia, a túnica de Dartos, a fáscia cremastérica externa, a fáscia da túnica interna, a fáscia cremastérica e a fáscia externa, né? Lembrando, começa pela externa, cremastérica e interna. Tá? Não precisa da túnica vaginal. E aí, na hora em que faz isso, expõe o canal deferente. Na hora que expõe, em geral, faz o corte, certo? Cortou, vai gerar uma descontinuidade do canal deferente aqui, certo? Na hora em que ocorre essa descontinuidade, dá o ponto e depois fecha, dá o ponto na região testicular. As túnicas, elas são renovadas, tá? Então, renovadas não, elas são reparadas, melhor dizendo, em ponto de regeneração. Tá? Então faz-se o ponto só no tegumento e aí depois vai para o outro lado. Tá? E aí o que vai acontecer? O sujeito, na hora em que ele tiver a ejaculação dele não vai ter espermatozoide. A ejaculação dele vai ter os outros líquidos, prostático e seminal, mas não vai ter espermatozoide. Tá? Desculpa. Tá? A quarta porção do canal deferente é a da porção pélvica, então é aquela porção que passa da porção anterior da pelve, passa dos ossos da pelve, passa por cima da bexiga e vai lateralmente até a porção posterior da bexiga, e lá chega na porção ampular, que é quando você tem a fusão dos 2 canais deferentes e a formação do duto ejaculatório. Então, se você olhar aqui, então eu tenho o canal deferente, tá? Então essa é o final da porção pélvica do canal, que vai se fundir e vai formar uma estrutura só, que é o duto ejaculatório, certo? Bom, bilateralmente na porção posterior à bexiga, onde você tem o início da porção ampular, do canal deferente, você vai ter as vesículas seminais. As vesículas seminais, elas vão funcionar como uma estrutura glandular que vai produzir o chamado líquido seminal. O líquido seminal é aquele líquido que é rico em carboidratos monossacarídeos, principalmente a frutose. Tá? Esse líquido ele também vai ter a presença de alguns antioxidantes, como por exemplo o ácido ascórbico, né? A vitamina C na composição. Esse líquido ele é importante porque é esse líquido que vai nutrir e vai gerar uma certa proteção aos espermatozoides. Lembra, os espermatozoides estão passando por aqui, pelo canal deferente, tá? E na hora em que eles passam por aqui, eles vão receber o líquido seminal, e esse líquido seminal ele vai envolver os espermatozoides. Apesar dos espermatozoides terem flagelos e tudo mais, aqui eles estão sendo impulsionados
pela presença da musculatura lisa que está fazendo o movimento peristáltico, está empurrando o líquido, está empurrando os espermatozoides. Tá? Bom, o líquido seminal ele é lançado no duto ejaculatório, que já é a porção resultante da fusão dos canais deferentes. Tá? O duto ejaculatório ele vai estar localizado passando por dentro da próstata, certo? Então perceba, o duto ejaculatório ele passa por dentro da próstata e ele já representa a junção dos espermatozoides com o líquido seminal produzido pelas vesículas seminais, certo? Bom, a próstata ela está localizada na base da bexiga, na porção mais posterior, tá? E o exame lá de palpação, tá, da próstata, ela é feita porque como a próstata ela é ínfero-posterior à bexiga, ela está localizada na região da chamada face de Denneuvillers, que é exatamente na região que permite ser palpada pelo reto, certo? Através do reto, melhor dizendo. Tá? Então, na hora em que ocorre essa palpação, o profissional, o proctologista, ele consegue identificar se a próstata do sujeito ela está mais rígida, se ela está maior, se ela está pressionando, se existe algum tipo de irregularidade. Tá? Bom, na hora em que você visualiza a próstata, tá? Então, olhando aqui, a próstata, como a gente já viu, ela abraça a uretra, na primeira porção da uretra, que é a chamada uretra prostática, tá? E eu falei para vocês que na uretra eu tenho a crista da uretra e o chamado colículo uretral, que é a dilatação da crista, certo? Bom, nessa dilatação você vai ter o utrículo prostático, que eu falei para vocês, que é aquele tubo oco, né? aquela invaginação, que no caso feminino desenvolve o útero, no caso masculino não. E embaixo desse utrículo prostático você vai ter as aberturas do duto ejaculatório. Então perceba, o duto ejaculatório, o duto, apesar de ser um, ele vai gerar dois ósteos, duas aberturas, que é por aqui que vai passar os espermatozoides e vai passar o líquido seminal que já foi lançado no duto ejaculatório a partir das glândulas vesículas seminais. Tá? Na hora em que eu lanço os espermatozoides aqui, o líquido seminal, a próstata, que é uma glândula, tá? Ela vai liberar o líquido prostático a partir dos ósteos prostáticos, né? Dos dutos prostáticos. Então o líquido prostático aqui vai ser liberado e esse líquido prostático é aquele líquido branco leitoso mais alcalino que tem uma função bem protetora. Tá? Então perceba, como a maior parte da composição do sêmen, aqui a gente já pode chamar de sêmen, ele é o líquido prostático, tá? O líquido seminal e os espermatozoides eles ficam internos a essa camada viscosa de líquido prostático ao seu redor. Tá? Em sujeitos que têm, por exemplo, dilatação da próstata, né, a palpação ela indica uma irregularidade, o sujeito pode fazer uma biópsia da próstata através da introdução de um catéter. Esse catéter ele vai entrar pela uretra, obviamente o sujeito está anestesiado nessa região, e faz uma raspagem para coleta de material para análise, certo? E essa análise ela pode indicar se essa hiperplasia da próstata, né, ela é benigna ou se ela é maligna. Bom, então como a gente visualiza aqui, o duto ejaculatório ele é o resultado da fusão dos canais deferentes na porção ampular, e ele passa por dentro da próstata. Aqui eu já estou conduzindo os espermatozoides e o líquido seminal. Certo? Na hora em que esse conteúdo ele é despejado aqui na uretra, ele vai receber também o líquido prostático,
E nessa hora você tem os 3 componentes originais que formam o sêmen, né? O vulgar esperma. Evitem o termo. Bom, inferiormente a uretra, perdão, inferiormente à próstata, você vai ter a glândula de Cooper ou a glândula bulbo-uretral. Essas são bilaterais, e essas glândulas elas estão localizadas na porção membranosa ou membranácea da uretra, e são elas que são estruturas esféricas semelhantes a umas ervilhas, e elas liberam um líquido bulbo-uretral na região do corpo da uretra, né, do pênis, que tem como função lubrificar, proteger a uretra ou facilitar o deslizamento do sêmen. Tá? Bom, então, vendo aqui, lembra, a uretra masculina ela tem 3 porções. A uretra prostática, que é imediatamente abaixo da bexiga. A uretra membranácea ou membranosa, que é aquela onde você tem o esfíncter externo da uretra, tá? Que é aquele que controla a urina voluntariamente, e é onde você vai ter bilateralmente as glândulas bulbo-uretrais, e você vai ter a uretra esponjosa, que é a porção da uretra que está dentro do corpo esponjoso do pênis. Certo isso? Bom, como a gente já viu, a uretra prostática ela tem a crista uretral com o colículo uretral, tá? Onde você vai ter o utrículo prostático, de novo, útero não desenvolvido, tá? E os ósteos do duto ejaculatório, que vai receber o líquido seminal e o espermatozoide. Lateralmente a essa região você vai ter a presença dos ósteos dos dutos prostáticos, que vão receber o líquido prostático. Então o sêmen ele efetivamente está formado aqui. Se o homem ele fez vasectomia, de novo o sêmen dele não tem espermatozoide, vai ter só líquido seminal e líquido prostático. Bom, descendo para a porção membranácea, você vai ter a porção da uretra, que vai passar o sêmen aqui. Bilateralmente você vai ter as glândulas bulbo-uretrais, que vão liberar o líquido bulbo-uretral através dos ósteos diretamente na porção esponjosa da uretra, tá? Para lubrificar. Tá? E, consequentemente, por dentro da porção esponjosa, você tem o resto, né, da porção da uretra, que vão terminar na região do ósteo externo da uretra, que é onde ocorre a ejaculação. Tá? Bom, nesse sentido, o pênis ele vai representar o órgão copulador. Tá? Perceba que para urinar, o sujeito não precisa do pênis. Certo? Tá? Para urinar, ele precisa da uretra. Certo? Como a uretra ela é bifuncional, você acaba eliminando a urina com o apoio do pênis. O pênis é o órgão copulador, o órgão sexual em si, na porção externa. Tem um corpo fálico cilíndrico e é formado por um tecido erétil com 2 porções. A porção com pregas e a porção mais rija. Está localizado na região extraperineal, fora do períneo, da pelve. Você tem a porção fixa, que é a raiz, que está fixada. E você tem a região do corpo, que é a porção livre. Efetivamente vai ser formado por um tecido erétil, onde você vai ter 2 corpos cavernosos que são bilaterais e láteros superiores em relação ao corpo esponjoso, que ele é inferior. O corpo esponjoso ele vai ser formado pela estrutura do bulbo, localizado na base da pelve, que é na raiz. Internamente você vai ter a uretra, e lá na extremidade você vai ter essa dilatação que vai formar a glande. Certo? Não esqueça, a glande é uma dilatação do corpo esponjoso. Bom, é um tecido erétil
Porque principalmente na região dos corpos cavernosos, embora também no corpo esponjoso, você vai ter a presença de artérias, as artérias profundas, tá? Que quando esses vasos, tá, na região das arteríolas sofrem vasodilatação, essa vasodilatação vai fazer com que na área dos capilares você tenha um aumento de fluxo de sangue. Esse aumento de fluxo de sangue na região dos corpos vai induzir um aumento de volume e esse aumento de volume vai levar ao processo de ereção, certo? Então, a ereção ela é resultante de um aumento de fluxo de sangue nesta área, tá? Por isso que quando o sujeito toma lá o Viagra, né, o Cialis, basicamente o que você tem ali é um princípio de vasodilatação que provoca um aumento de fluxo de sangue nesta região, tá? Bom, você vai ter efetivamente as artérias profundas, tá? E artérias dorsais e veias dorsais também, tá? O que separa os corpos esponjosos, tá, do corpo, perdão, os corpos cavernosos do corpo esponjoso é uma estrutura chamada de fáscia de Buck ou fáscia profunda, tá? Que é uma estrutura de delimitação de espaço, tá? Por fora, protegendo tanto os corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso, você vai ter a fáscia de Dartos ou fáscia superficial, tá? Quando o sujeito ele tem o excesso de formação de placas fibrosas, tá, na região da fáscia de Buck, que é a fáscia profunda, isso pode gerar um processo de enrijecimento e toda vez que o sujeito sofre a ereção, tá, o pênis dele sofre um entortamento, que é a chamada de doença de Peyronie. Tá? Isso provoca muita dor durante as ereções. Bom, o pênis ele vai ser formado por pele, né, tegumento. Esse tegumento, ele na porção mais externa, ele tende a ser frouxo e com poucas camadas de espessura, tá? Logo abaixo dessa estrutura, você vai ter a chamada fáscia superficial, que é a fáscia de Dartos, que eu falei agora há pouco. Tá? Não confunda com a fáscia profunda, que é mais interna, que separa os corpos cavernosos do corpo esponjoso. Tá? Bom, não esqueça que o que a gente chama de glande, ela é uma dilatação do corpo esponjoso. Tá? Os corpos cavernosos, eles terminam abaixo da glande. Tá? Na região da glande, você tem uma prega de tecido tegumentar, mais frouxo ainda, que é o que a gente chama de frênulo do prepúcio, certo? Bom, a dilatação da glande forma uma estrutura que é a chamada coroa da glande, e embaixo da coroa da glande você vai ter uma quantidade enorme de glândulas, tá? Essas glândulas são chamadas glândulas de Tyson, e a glândula de Tyson produz uma secreção branca, tá? Mais ou menos espessa, tá? Que é o chamado esmegma. Tá? Esse esmegma ele representa uma estrutura de proteção, é um líquido que não quer dizer que o sujeito está doente ou que ele tem pouca higiene. Tá? Embora a gente tome muitos banhos, né, e isso acaba resultando na não presença disso, mas principalmente em crianças, isso é uma indicação de líquido, de uma secreção protetora. Bom, como a glande ela é uma dilatação, com a formação da coroa, a porção mais externa da glande ela vai formar o ósteo externo da uretra, que nesse caso vai resultar na abertura para ejaculação. Indivíduos que têm disfunção erétil,
né, que apresentam algum tipo de deficiência ou consequência do envelhecimento, eles podem substituir a parte do corpo do pênis por próteses penianas. Essas próteses elas ficam localizadas, são bastões, em geral bastões de silicone, que ficam localizados na região dos corpos cavernosos. Essas próteses elas podem ser próteses semirrígidas, tá? Então, em geral, o pênis do sujeito vai ter o aspecto de que está ereto quase que o tempo todo. As próteses articuláveis, que como o próprio nome diz, permite com que o sujeito articule o corpo do pênis, ou infláveis, que literalmente você tem uma bombinha que ela está localizada na região pélvica do sujeito e ele vai pressionando para que haja um enchimento de ar e, consequentemente, isso faz com que o sujeito tenha um movimento erétil do corpo cavernoso e, consequentemente, do pênis. Tá? Bom, em algumas situações, isso é muito recorrente, a prega do tegumento, apesar de fino no sujeito, que protege a glande do pênis, ela pode se tornar mais espessa do que o normal e quando o sujeito tem ereção, isso pode provocar dor por causa da resistência. O pênis está em estado erétil, tecnicamente a prega da pele, da fimose, ela tem que recuar e permitir a exposição da glande do pênis, da região da coroa, da cabeça. Bom, na hora em que essas ereções elas provocam dor por causa dessa resistência, significa que o sujeito precisa fazer uma cirurgia de remoção. Os sujeitos de algumas religiões, como a religião judaica, que fazem a circuncisão, eles já realizam isso nos primeiros dias de vida. Nas outras culturas, geralmente as crianças fazem isso, os meninos, nos primeiros anos de vida, que é a cirurgia de postectomia, que nada mais é do que a remoção desse excesso dessa prega, e consequentemente reduz a área de exposição, aumenta a área de exposição da glande. De certa forma, a circuncisão ou a postectomia, não só para prevenir com que o sujeito sinta dor depois, quando estiver mais na adolescência ou na vida adulta, ela tem fins protetores contra possíveis infecções, certo? Porque o excesso de prega aqui e a higiene não adequada, ela pode criar um ambiente que seja mais favorável ao acúmulo de micro-organismos e isso pode provocar infecções e doenças. Mas em geral, você tem a remoção da prega de tecido, certo? E a manutenção da estrutura frenular, reduzida. Bom, então essa foi a nossa discussão sobre o aparelho reprodutor com ênfase masculino. Na próxima aula a gente discute o aparelho reprodutor feminino e dessa maneira a gente vai avançando, tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço.